Escutaram aí, né? Conhece essa música, conhece esse hino. Quem nunca ouviu esse hino aí? Isso aí é outro patamar, né? Vocês sabem. Preciso falar o nome? Precisa aí lembrar que música é essa? Estão de brincadeira. Nunca ouviram? Vou dar só um exemplo aí, ó. Vou dar só umas dicas para vocês aí. McDonald's, Coca-Cola, NBA, Showball, não tem esse negócio aí? Estados Unidos of America, outro patamar, né? Então o que nós podemos notar, pessoal? Botei o hino aí para vocês, comecei dessa forma descontraída aí, e a gente vai falar das questões geopolíticas. A gente vai dar continuidade àquela questão da Guerra Fria. E nessa aula a gente vai falar exclusivamente de um bloco, o bloco capitalista, o bloco americano. Então, o que nós podemos notar? O que eu posso afirmar para vocês? Nós começarmos a falar dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, né? Aquela ordem bipolar, a antiga ordem mundial, né? Que nós teremos aí uma corrida ou corridas armamentistas, econômicas, espaciais entre as duas potências do período, as duas potências da moda, né? Que foram Estados Unidos e União Soviética. Mas, como eu falei para vocês, a gente vai falar exclusivamente dos Estados Unidos da América. Nesse meu quadro aqui, bonitão, com a minha letra mais bonita ainda, eu botei alguns fatores para vocês que a gente vai dar direcionamento e vamos mostrar como os Estados Unidos já estavam se preparando pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial para essa luta aí que nunca ocorreu diretamente, né? Eu sempre pego os exemplos aqui dos meus parceiros. Americanos e soviéticos nunca trocaram um tiro, nunca entraram em confronto aí. Então, os americanos malandramente sempre deram sorte em questões de guerras, né? Nós podemos notar que eles sempre cresceram em guerras, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Eles sempre tiveram envolvidos aí nas questões econômicas, né? Os Estados Unidos, a partir do final do século XIX, início do século XX, se torna a maior potência do nosso planeta. E nós podemos notar que nas duas guerras mundiais, o cenário é um cenário distante do território americano. Isso é muito importante, gente. Por exemplo, a guerra não ocorre no teatro geográfico ou no espaço geográfico americano. Ocorre a centenas e centenas de quilômetros, ou seja, nós temos o oceano que separa Estados Unidos e Europa. Isso foi muito importante, isso gerou menos impacto. Isso não quer dizer que os americanos sofreram aí ou não sofreram nada. Não, os americanos entraram na guerra, logo de primeira lá, destruíram todo mundo, quebraram os nazistas, mataram os fascistas, atravessaram lá a Europa, chegaram na Ásia e mataram também lá os japoneses. Não. Toda guerra, para vencedores e perdedores, terão efeitos aí devastadores, né? Isso é nítido, isso é normal. Então, a partir da conferência de Bretton Woods, inglês fluente aqui, né? Inglês fluente, em 1944, essa conferência aqui, ela começa a pegar aqueles países industrializados do período, já com uma visão próxima aí de um direcionamento do fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acaba em 45, então em 1944 os aliados já tinham um rumo, né? Olha só, essa guerra aí não vai durar muito tempo. Nazistas, fascistas e japoneses não vão ter condições de segurar aí durante muito tempo. Então, através dessa conferência aqui, o que vai acontecer? Esses países industrializados, né, eles começam a direcionar planos econômicos, planos para quê? Para facilitar suas economias com o fim da Segunda Guerra Mundial. Já tinha um norte, né, já tinha uma visão que a Segunda Guerra Mundial já ia parar, já ia acabar, e consequentemente já tínhamos aí o lado vitorioso, já tínhamos uma visão, os americanos já tinham uma visão de vitória se aproximando, né? Então essa conferência teve esse intuito aí, de montar uma economia, montar uma industrialização para que, pós Segunda Guerra Mundial, acontecesse o quê? Acontecesse a expansão, a melhoria desses países aí pós Segunda Guerra Mundial. Com o passar dessa conferência, surgiram alguns órgãos importantes, né? O famoso FMI, Fundo Monetário Internacional, que tinha o quê?
tinha o intuito aí de emprestar dinheiro para as nações que estavam na guerra. Com o passar do tempo, o FMI funciona até hoje, ele empresta dinheiro para nações subdesenvolvidas, nações aí que estão passando por algum problema econômico. Então eles mandam aí um grupo, esse grupo vai direcionar se essa nação vai ter condições de pagar ou não, vai direcionar se há condições de emprestar ou não. Então o FMI ele é criado nessa conferência aqui. O famoso Banco Mundial, que nada mais é do que o BIRD, 1º de julho de 1944. Os americanos criam aí o Banco Mundial, que vai ter o quê? Que vai ter aí a característica e a finalidade de investir em situações de infraestrutura dos países devastados pela guerra, meios de transportes, outros fatores aí ligados à industrialização, à urbanização, à reconstrução dessas regiões. Automaticamente, com o passar do tempo, o Banco Mundial ele vai ser caracterizado para também emprestar dinheiro para os subdesenvolvidos aí, ou os países em desenvolvimento. Nós teremos aqui a famosa doutrina Truman, né? General Truman aí, ele direciona o quê? Olha, nós temos que tomar todo cuidado, no pós-guerra nós vamos espalhar o quê, galera? Nós vamos espalhar essa situação de evitar o crescimento, o quê, pessoal? O crescimento socialista. Nós vamos estar de olho aí nas nações que estão aliadas com os Estados Unidos. Vamos o quê? Vamos militar essas regiões. Vamos fazer o quê? Vamos fazer que o socialismo ele fique do lado de fora. Então nós vamos ter que usar a força em determinados períodos aí. Plano Marshall, isso aí é o dinheiro entrando, né? Esse plano aqui, ele foi importantíssimo para a reconstrução da Alemanha ocidental. Nós sabemos que a Alemanha, quando ela é o quê? Quando ela é destruída, quando ela sai derrotada, ela é dividida, né? O famoso Muro de Berlim, que é criado num dia, que vai separar famílias, etc. Aí, que logo eu vou explicar isso para vocês também, né? Esse plano aqui, ele vai ser o quê, pessoal? Ele vai ser caracterizado por capital, né? Vamos pegar o capital, vamos investir nessas nações aí que sofreram o quê? Que sofreram impactos da guerra, o Reino Unido, a França, a Alemanha Ocidental e principalmente o Japão. O Japão recebe muito investimento americano a partir da década de 50 e da década de 60. O Japão ele se torna uma economia forte, um país fortíssimo novamente, principalmente pelo investimento americano pós-Segunda Guerra Mundial. E esse investimento americano pós-Segunda Guerra Mundial está ligado principalmente à característica geográfica, né? Os americanos vêem no Japão ali uma situação de investimento, vamos investir no Japão, vamos fazer que ele cresça, para evitar o quê? Para evitar a expansão socialista, principalmente porque o vizinho japonês ali próximo, a China, estava muito ligada à Rússia ou à União Soviética de Stalin naquele período. Então, a crescente socialista ali no Pacífico gerou o quê? Gerou alto investimento americano aonde, pessoal? No Japão, e por isso o Japão se torna uma economia forte com o passar do tempo aí no pós-Segunda Guerra Mundial. Outra situação que nós temos é o famoso Plano Colombo. O que significa isso? Pessoal, a Segunda Guerra Mundial, ela não só ocorre no continente europeu. Ela vai também ocorrer de uma forma gigantesca em parte do continente africano e partes aí do continente asiático. Ou seja, esse plano aqui, ele vai ser primordial para levantar esses países asiáticos aí, ou seja, investindo dinheiro na reconstrução desses países asiáticos vai gerar o quê? Vai gerar uma dívida com os americanos, uma dívida capitalista, e isso vai diminuir o quê? Vai diminuir a forma de influência socialista aí na parte asiática do nosso planeta aí. Outra questão que nós temos é a organização, ou aí a famosa OTAN, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, isso aqui é uma força militar conjunta, nós teremos vários países aí que vão se juntar e a partir da formação ou da criação da OTAN em 1949, essas forças militares com Estados Unidos, França, Inglaterra, vão ter o quê? Vão ter aí a situação de proteger os grupos aliados. Por exemplo, se a França está
uma forma de ser atacada por uma nação socialista. A OTAN vai se meter lá. Se os Estados Unidos vão ser atacados por uma nação socialista, a OTAN vai ter essa situação de defesa dos países aí capitalistas. Ou seja, hoje a OTAN ela tem 20 países aí. Engraçado que a Rússia, né, ela faz parte aí da OTAN nos dias atuais. Então nós podemos notar o quê, pessoal? Eu posso afirmar para vocês que essas doutrinas aqui que surgiram, né, esses órgãos importantes, eles foram no intuito de quê? Em primeiro lugar, eles tiveram o intuito aí nessa Guerra Fria, nessa guerra que verdadeiramente ela nunca ocorre entre americanos e soviéticos, né? Mas teve aí uma situação para o surgimento de algumas conferências e, através dessas conferências, o fortalecimento do bloco capitalista, que nada mais era liderado por quem? Pelos Estados Unidos da América. Então, esses fatores que eu acabei de citar para vocês foram de suma importância na questão aí da Guerra Fria, de 1945 até 1991. Com o passar do tempo, algumas organizações aqui ficaram bastante fortes, né? Como eu falei para vocês, o FMI, o Banco Mundial, a OTAN, ela perde bastante força. Não precisamos aí dessas doutrinas como a doutrina Truman, o Plano Marshall ou o Plano Colombo. Então nós podemos notar que algumas situações aí foram importantíssimas para manter a influência americana em algumas regiões, para evitar o crescimento socialista, e com o passar do tempo, algumas invenções aí da Conferência de Bretton Woods, em 1944, continuam firme e continuam movimentando a economia do nosso planeta. Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa aula aí. Tamo junto e beijão do tio Cris.